Olá, crianças! Hoje eu vou contar para vocês a história de Zaqueu. A gente sabia que onde Jesus andava, sempre tinha um monte de pessoas perto dele. Essas pessoas seguiam ele para ouvir os ensinamentos, ver os milagres acontecerem. Então, muitas pessoas seguiam Jesus onde que ele estivesse. E Zaqueu, um dia, ele ouviu falar de Jesus. Só que Zaqueu era um homem bem baixinho, ele era pequenininho. E ele era o quê? Cobrador de impostos. Ele era um homem muito rico. E ele ouviu falar que Jesus ia passar na cidade. Só que, como tinha uma multidão ao redor de Jesus, ele não conseguiu ver Jesus. Aí, ele teve uma grande ideia. Ele resolveu fazer o quê? O que você faria? Ele resolveu subir numa árvore. Então, lá de cima da árvore, ele conseguiu ver Jesus. E Jesus, mesmo no meio daquela multidão, com aquele tanto de gente, Jesus sabe o que passa no nosso coração. Então, mesmo naquele tanto de gente, Jesus olhou e viu Zaqueu lá em cima da árvore. E o que Jesus fala? Zaqueu, desce depressa, porque na sua casa eu vou passar a noite, vou dormir lá, comer e dormir. As pessoas todas que estavam ao redor de Jesus, acha que elas gostaram disso? Não gostaram. Por quê? Porque Zaqueu, ele era muito rico, mas não é porque ele recebia muito dinheiro. É porque os impostos que ele cobrava, ele pegava uma parte para ele. Então ele cobrava muito mais das pessoas. Ele roubava. Então era por isso que ele era rico. E as pessoas, quando viu que Jesus ia ficar na casa dele, não gostaram não. Como assim? Jesus vai passar a noite na casa de um homem assim, um pecador? Mas Jesus não se importou porque as pessoas falaram. E ele foi e passou a noite na casa do Zaqueu. E Zaqueu, ouvindo tudo que Jesus tinha para dizer sobre os ensinamentos, ele teve o seu coração quebrantado e ele se arrependeu de tudo que ele tinha feito. Então, ele me falou, eu vou restituir aquilo que eu roubei das outras pessoas. Só que Jesus olha o nosso coração. Então, mesmo que o nosso coração esteja sujo, que a gente tenha feito coisas erradas, Jesus pode nos perdoar. Como é que o coração de Zaqueu tá? O coração dele estava sujo, porque ele tinha roubado. Mas Jesus é aquele que vê o nosso coração e nos perdoa, a gente se arrepender. Zaqueu se arrependeu. Muitas das vezes, nosso coração está sujo de quê? Briga, de raiva, desobediência. O coração dele estava sujo porque ele tinha roubado. Mas Jesus, quando falou das maravilhas do reino de Deus para ele, ele se arrependeu. E pôs no coração dele que ia restituir as pessoas que ele tinha roubado. Ia devolver aquele que ele tinha roubado. Jesus tem um amor tão grande que ele nos perdoa. Então, assim como ele perdoa Zaqueu, ele também perdoa a gente. Então, Zaqueu, por ser um homem importante, por ter roubado, ter devolvido, ter se arrependido, ele foi um grande exemplo para as pessoas naquela época onde que ele viveu. E nós, hoje, também podemos ser um exemplo. Então, o que nós aprendemos hoje, crianças? Que a gente, se arrependendo dos nossos pecados, daquilo que a gente faz de errado, Deus perdoa a gente, porque Deus ama a gente demais. E agora a gente vai cantar a musiquinha. Zaqueu era um homem tão pequeno e queria ver Jesus. E então subiu numa árvore que na estrada o mestre conduz. E o Salvador, quando ali passou, pra ele então olhou e disse: Zaqueu, desce depressa, pois da sua casa vou jantar. Pois na sua casa vou jantar. Zaqueu era um homem tão pequeno e queria ver Jesus. E então subiu numa árvore que na estrada o mestre conduz. E o Salvador, quando ali passou, pra ele então falou: Zaqueu, desce depressa, pois na sua casa vou jantar. Pois na sua casa vou jantar. Então depressa Zaqueu desceu e com alegria Jesus recebeu.
e com alegria Jesus recebeu. Lá, 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 lá. Zaqueu era um homem tão pequeno e queria ver Jesus. E então subiu numa árvore que na estrada o mestre conduz. E o Salvador, quando ali passou, pra ele então falou: Zaqueu, desce depressa, pois na sua casa vou jantar. Pois na sua casa vou jantar. Zaqueu era um homem tão pequeno e queria ver Jesus. Então subiu numa árvore que na estrada o mestre conduz. E o Salvador, quando ali passou, pra ele então falou: Zaqueu, desce depressa, pois na sua casa vou jantar. Pois na sua casa vou jantar. Então depressa Zaqueu desceu e com alegria Jesus recebeu. E com alegria Jesus recebeu. Com alegria Jesus recebeu. É isso aí, Zaqueu. Tchau, crianças. Fiquem com Deus. Até a próxima.